O Jornal NH recebe hoje o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira. Meio a polêmicas sobre a reforma trabalhista, nós vamos conversar com ele então para que ele possa explicar um pouco mais sobre essas propostas. Ministro, conversa com a gente então para explicar e até acalmar um pouco os trabalhadores, né? De que forma essa reforma trabalhista, que o senhor tem chamado de modernização, vai beneficiar os trabalhadores? A modernização da legislação trabalhista, ela vem ancorada em 3 eixos. O primeiro eixo é consolidar direitos. O trabalhador não vai perder direito. Direito você não revoga, direito você aprimora. Eu asseguro para o trabalhador que os seus direitos não correm risco. O segundo eixo é o eixo da segurança jurídica. Com a proposta, nós haveremos de evitar mais de 90% dos litígios hoje no campo trabalhista, trazendo segurança jurídica e garantias para quem contrata e para quem é contratado, dando possibilidade da interpretação fiel do contrato do trabalho. E o terceiro eixo é criar oportunidade de ocupação para todos. Hoje nós temos em torno de 12 milhões de brasileiros que estão desempregados. Esses brasileiros, muitos deles ontem à noite não tinham pão para colocar na mesa dos filhos. Muitas dessas crianças foram dormir com fome sem ter o entendimento por que o pai não teve condições de trazer a subsistência para a sua mesa. Hoje pela manhã também não tinha o café da manhã para dar para os filhos, e esses pais e essas mães não têm um endereço para trabalhar. Tem 2 endereços que são fundamentais para a dignidade humana. É um endereço para morar e um endereço para trabalhar. E é por causa desses trabalhadores que nós estamos apresentando uma proposta de modernização da legislação trabalhista para criar oportunidade de ocupação para todos. Ministro, e essas propostas, elas têm a ver também com a questão do acordo coletivo, né? Envolve o funcionário, o empresário e os sindicatos. Muitas pessoas estão preocupadas exatamente com essa questão da jornada de trabalho, por exemplo, né, de 12 horas. Primeiro, eu queria que o senhor explicasse essa questão, né, de que, como o senhor disse, não mexeria nos nossos direitos, e também como é que funciona esse acordo coletivo na prática. É um diálogo entre empresário, é uma questão documental, como é que isso funcionaria? Nunca esteve, não está e não estará na mesa do governo, na agenda do governo, proposta de aumento de jornada. A jornada de trabalho permanece a jornada padrão, 8 horas diárias, 44 horas semanais e 220 mensais. Portanto, não haverá aumento de jornada. O que nós estaremos, através de um artigo e 12 incisos, trazendo segurança jurídica para aqueles acordos coletivos que já são realizados. Tem categorias, por exemplo, os vigilantes. Os vigilantes em acordo coletivo acertam com a empresa de trabalhar 12 horas e folgar 36 horas. Quem é que estipulou o teto de 12 horas? Já é previsto na CLT em situações excepcionais. Não foi o governo de agora, não foi o ministro atual. Isso já é previsto na CLT. Portanto, este acordo, no caso da categoria dos vigilantes, que acertam em convenção coletiva de trabalhar 12 horas e folgar 36 horas, terá força de lei. Outro exemplo, trabalhadores da área da construção civil acertam em convenção coletiva de trabalhar de segunda a sexta-feira e folgar no sábado. Esse acordo coletivo entre o sindicato dos vigilantes e a empresa o qual eles trabalham, de trabalhar de segunda a sexta e folgar no sábado, os trabalhadores da construção civil, no caso, esse acordo coletivo terá força de lei. O que nós estamos regulamentando, dando força de lei para aqueles acordos coletivos que já são praticados
e, no entanto, muitas vezes, numa decisão judicial, é considerado como cláusula nula. E essas propostas já foram discutidas com as centrais sindicais? Como é que funcionou isso? Nós, seguindo a orientação do presidente Michel Temer, desde maio nós visitamos sindicatos, federações, confederações, centrais sindicais, conversamos com líderes de todas as centrais sindicais, das federações de empregadores, trabalhadores, no sentido de colher informações, preocupações, receber sugestões, e nós entendemos que o texto apresentado cumpre com a expectativa e aquilo que tanto as centrais sindicais como as confederações de empregadores esperam do governo. O Brasil não pode esperar mais, são 12 milhões de brasileiros que não têm um lugar para trabalhar. E foi nessa direção que nós trabalhamos em 5 pontos essenciais para resolver esse drama do desemprego e aqueles trabalhadores que correm o risco de perder emprego. Veja bem, uma medida provisória que transforma o programa de proteção ao emprego, transformando para o programa de seguro-emprego, com investimento na faixa de 300 milhões ano, nós vamos evitar que 200 mil trabalhadores percam o emprego. O grande desafio é estancar as demissões que estão acontecendo para que as empresas parem de demitir, para que as empresas tenham segurança, confiem no Brasil, estejam asseguradas que o governo está fazendo a sua parte e, através do programa de seguro-emprego, aquela empresa que, em razão de alguma crise, a empresa está sendo afetada e iria demitir, o programa de seguro-emprego é um remédio à disposição da empresa. É bom para a empresa, é bom para o trabalhador e é bom para o Brasil. E os outros 5 pontos é através do prestigiamento da convenção coletiva, o programa de seguro-emprego, que nós já falamos, a medida provisória, e o projeto de lei vai tratar sobre o prestigiamento da convenção coletiva e seus 12 itens, o aprimoramento do contrato temporário e o aprimoramento do contrato por jornada parcial, e também a possibilidade do trabalhador ter no seu estabelecimento de trabalho a sua própria representação para ter assento nos acordos de convenção coletiva. Essa proposta eu quero assegurar para o trabalhador, que ela é boa para o trabalhador, é boa para as empresas e é boa para o Brasil. Só para encerrar, então, ministro, o senhor falou do que nós esperamos, enfim, do que o trabalhador pode esperar. O presidente Michel Temer comentou que a reforma é um presente de Natal, né? Foi um presente de Natal. O que nós podemos esperar, então, como presente, digamos assim, para 2007? Vem novas propostas, novas reformas? Assim como eu visitei as centrais sindicais, visitei sindicatos, federações e confederações, eu vou visitar os 513 deputados e eu, sendo deputado federal e conhecendo o Congresso, eu tenho a plena certeza que o Congresso não vai jogar contra o Brasil, porque essa proposta é boa para o Brasil. Nós vamos trabalhar para que ela seja votada o quanto antes, para que os seus resultados comecem a acontecer ainda no início do segundo semestre de 2017. O governo está fazendo a sua parte em termos de medidas de austeridade fiscal, com propostas que são inovadoras, como a PEC do teto, a proposta de reforma da Previdência para trazer sustentação na nossa Previdência Social, com princípios de equidade, e também a proposta de modernização da legislação trabalhista para gerar empregos. Faz parte do programa de manutenção e geração de empregos. O grande desafio do governo é gerar emprego, para que todos os brasileiros tenham a oportunidade de uma ocupação com renda.
Agradecemos então a presença do ministro Ronaldo Nogueira, que tem uma agenda, né? Ainda tem outros locais, uma viagem ainda para Brasília, né, ministro? Então nós agradecemos o seu tempo, sua disponibilidade para explicar um pouco mais para os nossos internautas, leitores, enfim, um pouco mais sobre a reforma trabalhista. Obrigada, ministro. Tá, sempre é um privilégio conversar com o grupo e estivemos com a direção, conversando, colhendo informações. É um privilégio. Meu abraço carinhoso ao povo de Novo Hamburgo, ao povo do Rio Grande do Sul.